Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira. E, olha, dupla Grenal, Ipiranga e Caxias já vivendo, né, o jogo da volta, que vai decidir quem serão os finalistas do Campeonato Gaúcho. Jogo no sábado, Grêmio e Ipiranga, e no domingo, Internacional e Caxias. Bom, está na mesa agora, né? O Grêmio tem que reverter essa derrota que teve diante do Ipiranga. E o Internacional tem vantagem de ter empatado, mas também precisa vencer, senão um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. E o Grêmio, uma vitória com uma diferença de 2 gols, uma vitória com vitória simples, também vai para a decisão. Bom, está aberto aí a decisão no próximo final de semana e a gente vai conhecer os finalistas do Campeonato Gaúcho. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão, né? Também pelas plataformas digitais, pelas redes sociais. Você assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Você tem aí o Facebook da Rede Sul de televisão e também no YouTube da Overgora. É importante que você vá lá, se inscreva, veja a hora que quiser, pode ser ao vivo, pode ser depois, como ficar melhor para você acompanhar o nosso Dois Toques. O nosso Dois Toques também, que você nos acompanha, além das plataformas digitais, pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Você tem aí pela a TV Adesso, né? Você nos acompanha, olha só onde você nos acompanha pela TV Adesso, de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. E também pelas operadoras, são 134 cidades no Rio Grande do Sul, em São Paulo pelo canal 914, pela TV Oeste, o Oeste do Paraná, pela CDN, todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas aí digitais, todo o Brasil, também pela Box, né? A Box que é gaúcha aqui, está na Tecnopuc, lá, nosso querido amigo Cício. Então, a Box Brasil Play, canal 25. E Adesso, nosso querido Daniel Carnel, que é o diretor-presidente lá da ATV Adesso. Então, você tem aonde você quiser para assistir aí o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, agora 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, né, que nos orgulha a todos nós, 109 anos, esse ano estará completando 110 anos GBUX, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha, o Senai que está sempre lhe proporcionando cursos de graduação tecnológica para você ficar cada vez mais qualificado no mercado de trabalho. Graduação na prática é Senai. Mensalidades a partir de R$ 397. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, o São José que está aí, né, se preparando agora para a disputa novamente, onde se manteve da Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para ainda analisarmos os primeiros jogos da semifinal e já projetarmos aí os jogos decisivos no final de semana. Comigo hoje aqui o Colorado Alaor Veríssimo. Vamos saber como é que o Alaor está projetando e como é que ele pôde analisar, como é que ele viu esse jogo, esse empate do Internacional, né? Onde quem teve a iniciativa do jogo toda foi o Caxias. O mestre Ernesto Guedes, para também falarmos sobre esses jogos. E aqui completando nosso time de hoje, o verdadeiro Santaninha. Filho nada mais, nada menos que o grande, saudoso Paulo Santana. E Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha. O que dá para dizer? Começar contigo, né? Que vivesse muitas situações como essa, como técnico, né, Ernesto? Situações como a dupla Grenal agora, o Internacional empatou, precisando vencer, o Grêmio precisando virar, inclusive, né, já que foi derrotado por Ipiranga. Surpreendeu esses resultados aí do final de semana, sábado e domingo? Não.
Não, Cadu, porque o futebol gaúcho tem essa história, né? As dificuldades você jogar no interior. E hoje parece que é uma novidade isso, né? Todo mundo está surpreso, né? Não tem surpresa no futebol gaúcho. Não, o interior sempre foi complicado jogar e sempre vai ser complicado. O Internacional teve lá contra o Caxias um bom resultado, não? O Grêmio não teve a mesma felicidade porque o Caxias, o Ipiranga fez um jogo e no segundo tempo aquilo que ele jogou contra o Bragantino, não? Então, e o Grêmio perdeu muitas oportunidades de gol, né? E tu perder chances de gol no interior, e se tu não mata o jogo, tu vai acabar sendo morto. É aquela máxima do futebol, quem não faz, leva. Né? Exatamente. Então, a gente vê muita crítica. Eu estou analisando futebol por outro aspecto, né? Todo mundo se preocupa muito com o centroavante, não? Só que o centroavante não joga sozinho, não? Eu já disse aqui de um outro programa, no último que aqui estive, que o Pedro Henrique é um jogador para mim, é ele mais 10 no Internacional. Não? Tem gente que, inclusive... Mas até porque é o goleador do campeonato. Agora se o Luiz se juntou também. Todo mundo aqui fala em centroavante disso, centroavante daquilo. Tá? E o Ipiranga que joga sem centroavante? Não? O Ipiranga não tem centroavante. Mas antes da chegada do Luiz Adriano... Só que ele tem os atacantes... Mas antes da chegada do Luiz Adriano, o Mano jogava sem centroavante, com 2 atacantes. Esse ano, sim, porque ele não tinha. Ele é um técnico que ele gosta de jogar, tanto é verdade com a chegada do Luiz Adriano, né? Mas ele jogava, talvez até porque não tinha. O alemão não estava num bom momento, tal, ou seja, ele botava o Pedro Henrique e o Wanderson. Então, eu acho que todo um time de futebol depende de quem tem pelos lados, jogando pelos flancos, aberto, e a movimentação. O que tem o Ipiranga? Vamos pegar o modelo do Ipiranga como exemplo, que todo mundo viu e sabe. Tem um Romarinho na ponta, pelo lado direito, um canhoto, não? E tem o Eric pela esquerda. Eles desequilibram o jogo na movimentação do meio do campo que sabe jogar. Não? Então, você está dizendo, Ernesto, pode ser que daqui um pouco a final seja Ipiranga e Caxias? Tem um lateral direito que é o Gedeilson, que deve voltar agora aqui na arena. Tem um lateral esquerdo muito bom. Não? Então, o que está faltando para mim, por exemplo, no Internacional, quando você faz muita crítica e no próprio Grêmio, não? O Grêmio tem para mim, os 2 maiores jogadores do Rio Grande do Sul hoje são os 2 atacantes. O Pedro Henrique no Internacional e o Luizito no Grêmio. São jogadores de exceção, não? De características diferentes, mas importantes no papel que eles desempenham no clube. Os 2 são goleadores. Não? Agora, eles não podem pegar uma bola e sair para jogar sozinho. Até porque o esporte é coletivo. Tá, mas me responde. A diferença é que me responde, tu acha tem um nome que... muito grande e ele abre espaços para quem vem de trás. Mas tu me responde, tu acha que seria zebra? Tu apostaria numa final aí, Ipiranga e Caxias? Não é zebra, não. Não é zebra. Não, por quê? Zebra. Não, o Caxias já foi campeão gaúcho. O Caxias já foi campeão gaúcho no Beira-Rio. Não. Eu não me lembro uma final, eu devo ter tido uma final sem dupla Grenal, entendeu? Acho que foi da época do Renner. Mas tudo bem, mas muitas vezes não houve decisões de clubes gaúchos, porque a dupla Grenal, em anos anteriores, eles predominavam no sentido que os clubes do interior não tinham os campeonatos brasileiros, e nós tínhamos uns campeonatos longos, não? Em que os clubes do interior não tinham capacidade de ter os grupos de jogadores na qualidade que hoje tem, porque jogam campeonatos brasileiros, recebem os maiores patrocínios. Então, eles têm um banco de dados que antigamente não se tinha. As equipes do interior tinham equipes de base, revelavam jogadores, e todos os grandes jogadores de Grêmio Internacional vieram de onde? Do interior do estado. O que hoje não caracteriza muito. Mas falando nisso, tu falaste que faltou o que o Internacional?
Faltou futebol? Faltou mais vontade de sair com uma vitória de lá no sábado? Cadu, Ficou pela circunstância, acabou sendo bom ter esse empate. Eu penso até se assim, tu comparar com a derrota do Grêmio. o resultado foi muito melhor do que o desempenho do time. Mas eu quero crer que são duas situações pontuais. Primeiro, o Mano está tentando achar uma forma de jogar, e ele está testando, e eu penso que isso é importante. É um risco, mas é importante. Mas ainda eu quero crer que tem algo extracampo no Internacional. Né? Com todo, pois é, tem que ser analisado, eu não tenho como avaliar, mas alguma coisa está acontecendo. Eu ouvi até o comentário de relação a isso. E aí Exatamente. É isso aí. Não tenho dúvida disso. Até esse assunto veio à tona aí, a mudança do preparador físico. Esse preparador físico que aí saiu do Internacional no fim do ano. Mas não é isso que ele está se referindo. Não, mas e aí ele não tem. O Internacional parece que não está correndo como corria lá, né? E era um preparador físico que trabalhava muito com motivacional. Aí se diz que esse time do Internacional precisa disso. Talvez seja mais extensivo, não fique só nesse funcionário, talvez seja mais abrangente, né? A situação com o quadro funcional do Inter. Né? Isso reflete no grupo de jogadores. É preciso analisar. Estou só supondo. Porque, pontualmente, sábado, me desculpe, o Internacional jogou para não perder, mas não jogou para ganhar. Isso ficou claro. Então, o segundo tempo, ele fez um segundo tempo bom, redondo, empatou o jogo. Quem teve mais volume, o futebol não tem o C, não tem o placar moral, mas o Juventude teve. O Caxias teve muito mais perto da vitória que o Internacional. Em termos, aí se tu pega aquela jogada pontualmente do Pedro Henrique, que ele tira o goleiro e não é dele errar aquele gol, né? Foi infeliz? Foi infeliz. Então tem que ser analisado como um todo. Mas eu quero crer que isso aí deva estar sendo azeitado e para o próximo domingo, no final da tarde, eu quero crer que o Internacional volte com a sua motivação e aí sim com a disposição para ganhar esse campeonato. Porque o Mano lá atrás ele tinha dito que, claro, o ambiente é outro, a motivação é outra, que o Internacional, aquela vitória a gente tomou, que o Internacional estaria crescendo, né? E que teria outro desempenho. Um campeonato diferente que seria um campeonato diferente nos jogos agora decisivos. Mas não mostrou isso aí nesse jogo de sábado. Mas não correu risco de derrota. Olha, não correu risco? Não correu risco de derrota. Absolutamente não. Absolutamente não. Não correu risco de derrota. Falar em derrota, Santaninha, o que passou por onde essa derrota? Passou por um acidente? Olha, o Grêmio perdeu uma vencibilidade de 20 jogos, hein? Contra 20 quem? jogos. 21. Contra quem? Não, chegaria a 21, né? Chegaria a 21. E uma das 6 meses de invencibilidade, uma das maiores invencibilidades, inclusive, do século até. 6 meses com 2 meses sem jogar futebol. Desculpe, é real. Não, 6 meses como? 2 meses não jogou? 20 jogos invicto. Aonde? Com quem? O Grêmio. No Grêmio? Então essa iria ultrapassar isso aí. Se não tivesse perdido até um empate, chegaria a 21, né? Que seria a maior do século em invencibilidade do Grêmio. Mas para além dessa marca que não foi atingida, né, o Grêmio ficou numa condição muito debilitada numa fase decisiva do campeonato. Né? O Grêmio vai jogar com metade do time titular. 6 desfalques a princípio que o Grêmio terá. Né? Meio de campo de titular, quem é que vai ter? Não vai ter ninguém, vai ter só o Vina. Né? Essa é uma das preocupações do Grêmio, exatamente. Jogadores convocados pelas suas seleções, jogadores lesionados. A zaga é uma zaga reserva. Era o Kahneman, Jeromel, agora é o Bruno e não sei quem. O Kahneman não vai jogar? Está expulso? Mas... Eu disse, está gravado, me cobre. Está gravado, eu tenho isso gravado. Alguém tem gravado. Quando impuseram o VAR, eu disse, esse zagueiro não joga mais. Esse é uma das preocupações, evidentemente. Isso eu disse, quando veio o VAR, esse zagueiro não joga mais. Mas isso é uma característica do Uruguai, o argentino, Ernesto, é agarrar centroavante, né? Agora, quando é contra, a gente criticava. Agora, do lado de cá, também se aplaudia, né? Aí se aplaudia. Agora, o VAR, evidentemente... Isso é característica de jogador uruguaio e argentino? Não.
O zagueiro argentino gosta muito. É o estilo dele. Não que sejam todos, né? São jogadores da imposição física, mas não... Mas que jogam segurando, agarrando. E batiam muito, sim. Não, mas acontece o seguinte aqui. O Kahneman é um jogador que ele não é velocista, ele é um jogador lento. Não? E todo mundo, e hoje já tem uma certa idade, um desgaste, e que uma cirurgia agora. Pega um Romarinho, por exemplo, que para mim é o jogador que desequilibra no Ipiranga, rápido, baixinho. Ele quase matou o time do Ituano. E sacode o zagueiro. É um jogador que tem que estar no grupo de um grande time. Não? Ele é aquele canhoto do Bragantino, que joga pela direita também. Ele representa mais ou menos aquele estilo de jogo, só que ele é mais rápido. E sacode o zagueiro. Vai pra cima. E ele arma tudo. Jogou em cima do Diogo Barbosa ainda por cima, né? Mas tem mais qualquer isso. ele desequilibra. Não é porque o Grêmio não tem laterais marcadores. Não? A grande verdade é isso, que o Grêmio não tem essa característica de jogadores das laterais que marcam. Não? Então, ele vai sempre ter dificuldade ali. Bom, ele é um jogador que está fora. Agora, desde ontem, Santani, o Grêmio adotou aí um mistério sobre os jogadores aí, esses jogadores direcionados, que é o Fábio, o Pepe e o Cristaldo, né? E os outros jogadores, o Vila Sante, o Carbacho, estão servindo as suas seleções a essa data FIFA, né? Inclusive que só o Renato vai falar sobre a situação desses jogadores. Ou seja, o Grêmio terá um mistério até, né, o jogo da decisão. Ou é aquele mistério de decisão mesmo também. Não é mistério, não sabe o que fazer ainda. Os jogadores se lesionaram anteontem, sabe? Tem que avaliar o grupo, o que se pode fazer, né? Fazer levantamento. Agora vai ter que tirar umas soluções não sei de onde. Quem é que vai jogar no lugar do Kahneman? Bom, mas vamos lá, se tu acha que o Grêmio, nesse jogo de domingo, olha, o primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio desperdiçou, olha, podia ter feito 5-0 no primeiro tempo. Claro que depois também facilitou tudo ao Ipiranga, que poderia ter sido um placar muito maior em relação aos 2-1. Mas se não errarem o que erraram tanto no primeiro tempo no jogo de domingo... Aliás, o Grêmio vem se notabilizando por perder gols, né? Perdeu no Grenal uns 3 ou 4 gols feitos contra o Ferroviário depois, e no jogo de domingo agora... E eu espero que ele não pague pelos erros, né, cometidos. Eu espero que ele tenha aprendido a lição. O problema é que nós estamos na dependência para a definição da jogada só do Luizito Soares, né, porque nós não estamos dispondo de extremas, né? Estamos com meios campistas apenas. E a especialidade deles não é tanto finalizar. Está aqui o técnico, que pode me corrigir, talvez, mas o matador é o Luizito, né? Nem sempre sobra para ele. Se não for em pênalti. Né? E além de fazer, ele serve os outros. E dribla, é ágil, inteligente. Falem o que falem, é despeito. O resto todo é despeito. Eu acho que ele é um jogador, ele não está tendo esse retorno. Ele é um jogador que joga na proximidade, um jogador que toca e sai para receber, né, Ernesto? E daqui a um pouco ele não está tendo isso dos seus companheiros. Não, todo o problema, a gente centraliza muito no jogador que tem nome. Esse é um jogador que a gente não discute. Isso vai ser cobrado sempre. Entendeu? Isso vai ser muito... A régua cresce, a prateleira é maior em relação à cobrança, não tenha dúvida. O Grêmio tem uma construção... Não? De refazendo uma estrutura de time de futebol. O Grêmio conseguiu trazer... time de formação, vamos deixar bem claro. Não, mas tudo bem. Mas tu não forma um time... Não, um time de futebol não é um time de futebol, é um grupo. Entendeu? O que acontece com o Ipiranga? Eu sempre pego o Ipiranga, por quê? Porque o Ipiranga, ele tira um jogador, bota outro e não diminui, pelo contrário, ele aumenta a qualidade, porque eles entram descansados, pegando o adversário, e com a mesma característica daquele que saiu.
Então, se tu vai armar um sistema de jogo ou a característica de um time de futebol, tu tem que ter as figuras jogando daquela qualidade e o outro que se aproxime daquilo. É um balanceamento de virtudes. Não? Então, quantos gols tem o Eric no Ipiranga no campeonato? Ele, numa semana, ele destroçou o Bragantino e o Grêmio. Bom, isso vale, né? São 2 gols de pênalti, mas isso é do futebol, né? O que o Luizito errou os 2 últimos pênaltis. Ah, mas fez gols nas 2 últimas partidas. Sim. Só abrir um parênteses aqui. Eu falei com o Zelinho Oxman, meu bruxo. Grande Zelinho Ox, querido Zelinho, está sempre na nossa audiência. E aí pedi para ele falar com o Luciano, que é parente dele, parece, né? Não, ele é o pai do Luciano Ox. Ah, tá certo. É pai, o Zelinho é pai presidente da do Luciano federação. Ox. É pai. Tá bem. É. Vai ser instituído um prêmio agora, ainda no Campeonato Gaúcho de 2023, para o pior batedor de pênalti. O nome do troféu vai ser Luizito Soares. Vai ser instituído agora. Bom, aí é contigo. Tá bem, já. É uma sugestão. Se o presidente da federação vai aceitar ou não, mas eu levei para o Zelinho, respeitosamente, ele só, como é presidente, é pai do presidente, está aí. Só levei uma Vai ser sugestão. provocação para ti. Só levei uma sugestão. É uma obsessão. Ele só pensa no Luizito. Bate É uma muito obsessão. bem, pênalti. Isso diz muito da Imagina, torcida. 49 segundo tempo, 2-2 na arena, sábado, pênalti pro Grêmio. Pá! E aí quem vai bater? Luizito Soares. Não, acho que aí não bate. A Ipiranga está classificado. Acho que não bate. A Ipiranga está classificado. Acho que vai muito, isso aí o treinador, isso aí é papel do treinador. Eu acho que, claro, errou o primeiro, aí até foi pro segundo, né? E, claro, tinha que Não, o primeiro que valorizar. ele errou, não só errou, quando depois do Ferroviário, arremate foi algo, né? Como é que foi o treinador nessa hora aí? Não, até ele deu essa figura de linguagem aí, né? Essa figura, mas daí... Não, eu já perdi campeonato nos pênaltis. Não, mas no caso desse jogador que a gente falou, que é extremamente cobrado, errou 2 pênaltis, vai para uma decisão, aí foi pênalti. E aí? Eu fui para a decisão de um campeonato pernambucano, Mas... com um grande batedor de pênalti. Perdeu. O Zico. Isso é do futebol. O Claro, Zico. perdeu numa Copa do Mundo, claro. Grande batedor, evidente, né? Isso é normal, isso não... Não, mas aí tu popa o jogador, errou... Claro, um jogador do nível dele, errou 2 na sequência. Aí tu popa esse jogador ou faz bater de novo? Eu acredito que o problema é quem vai bater. Entendeu? Que pênalti, a gente sempre diz o seguinte, quem tem que bater é o presidente. Não, isso eu dizer. Não, mas no caso desse... O Luizito tem estatura para decidir se segue batendo ou não. Existe uma coisa que existe de um jogador de futebol. Todo mundo fala em que o jogador é experiente. Não. Todo jogador de futebol é um ser humano. E não há como... Pode errar, pode estar num dia bom, pode estar num dia não tão bom. Claro, ele hoje é uma figura número 1. Ele é o ídolo de um clube. Vai ser sempre mais cobrado que os outros. Então, no momento que ele, por mais que ele tenha experiência, ele tem uma reflexão momentânea de que ele tira aquela... Se eu bater... Ele bateu igual o pênalti que ele errou aqui. Ele bateu no meio do gol, né? O goleiro Não, ele bateu mal. Os dois. Mas às vezes se fala que bater no meio do gol se o goleiro sai no meio do gol. Não, mas não interessa. Ele bateu mal. Ele bateu fraco. Ele encostou na bola só. Entendeu? Porque ele pensou em deslocar o goleiro e o goleiro... O goleiro tem sorte. Mas já estava com crédito. Ou tu bate mal. Mas já estava com crédito, já tinha feito um Vai gol. ter esse troféu. O Ferroviário também depois marcou. Esse é um enfoque negativo do Luizito e é apropriado porque ele errou 2 pênaltis seguidos. Mas tem o positivo, que são 9 gols em 11 jogos. Se ele tivesse feito os 2 gols dos 2 pênaltis, seriam 11 gols em 11 jogos, 1 gol por partida. E outra, eu insisto, ele dá drible de corpo sem tocar na bola, ele tira o jogador da bola. Ele dribla o zagueiro com drible seco dentro da área e conclui a gol. Não estou questionando nada disso. Jogador inteligentíssimo. Se tivéssemos 2 extremas, e haveremos de ter até o fim do ano, aí, meu amigo... O Ferreirinha é um jogador extrema. Aí vai dar samba. Não, mas aí é 1, né? Aí, o Ferreirinha é 1. Eu falo 2. Mas aí é uma questão... Por exemplo, o Mano tem 2 e não joga
Até ele teve um momento lá no jogo de sábado que ele botou no 4-3-3. Logo em seguida, aí o Caxias foi para cima, logo em seguida ele mudou. Quando ele botou os 3 atacantes. Deixa eu falar do Mano. O treinador tem que ser muito vaidoso ou entender pouco de futebol para discutir a titularidade do goleador do seu time. Botar em questão a titularidade Mas não botou do jogo. mas ele botou... Suscitou, deixou no ar, Não. vai disputar posição. Mas aí ele tem que valorizar o outro que vai ficar na reserva. Tem Eu acho que ele ser muito vaidoso ou não entender nada. O melhor tem que jogar. Isso aí é básico. Qualquer guri sabe disso. O melhor joga. Aí vai para a imprensa e deixa no ar se vai ser titular ou não. Mas que é isso? Isso é pura vaidade. Mas eu acho que pura vaidade. Não sei, aqui está um técnico aqui, renomado. As características. Eu acho que é para daqui um pouco tu manter os jogos Eu vou te os dois. exemplificar 2 jogadores das mesmas funções. O Ferreirinha, tá? Com o Eric. Tá? Características. E tu imagina se o Eric joga com um atacante como o Luizito, quantos gols ele faz? Tem 2 cuidando do Luizito. Mas ele já jogou e não deu uma resposta, o Eric. Ele teve no. Não deu umas respostas que só teve joga em time ruim. Ele teve no. Não, mas ele teve no grande. Qual é o que ele teve? Hoje ele está jogando num clube que tem uma formação específica, tática para aquelas características de jogador. Isso aqui é mais ou menos parecido com aquele Miguel Ângel Pardal, aquele que veio para o Internacional. Pegou Miguel o Ángel Patrick, Ramírez. que tem uma Marco. cara... Aquele é Pegou o o Marco. Patrick e disse, tu fica parado ali, que a bola vai passar por ali. O Patrick foi para cima da linha do campo, que é um jogador que precisa espontaneidade para criar, porque ele é um jogador voluntário, ele é um jogador de força. Explosão. Aí é a mesma coisa que tu disse, o cara fica naquela parada de ônibus, já não existe mais a linha. Entendeu? Então, o outro... Só um pouquinho, só que tu está falando Patrick e Edenilson estão sendo extremamente criticados pela torcida do Atlético. Mas eu não estou elogiando, eu estou falando os treinadores que eles fazem. Tá? E agora Agora isso é bom, né, Cadu? o Datena é bom jogador. Essas viúvas aí, né, agora começam devagarinho não, porque o Edenilson está fazendo falta. Não, só um pouquinho. Um clube de futebol não pode ser dependente por melhor que seja o jogador, não pode ser dependente nunca de um jogador. Até porque o pediu Cico para ir embora. foi o caso deles. E Né? não foi vitorioso. O Edenilson aqui, ele fez corpo mole. Aquele negócio que ele está chateado com as vaias. Vem cá, ele ganhava quase 1 milhão no Internacional. Estava chateado do quê? Um jogador que é um símbolo do Internacional, o Valdomiro Vaz Franco. Ele não podia botar a cabeça no túnel que a torcida matava ele. Até que ele fez um gol e mandou todo mundo Sim, mas longe ele... e aí pegou respeito. Mas aí é que tá, mas é a força interior. aí. Aquele que queria jogar. aí. Tinha a identidade do clube. E tinha vergonha na cara. Entendeu? E o Edenilson já estava conversado pelo Atlético, foi embora. É passado. Agora, Aldir, tem que pensar o seguinte. Olha, essa não é o passado de que passou. Essa vai vir, né? Vai vir um grande evento aqui em Porto Alegre. Tá aí, ó. É o Expo Churrasco. Essa é para ti, hein? Apaixonado por churrasco, teremos em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de abril, o maior evento do segmento que vai unir todo o ecossistema que envolve churrasco. Mais de 30 estações de churrasco com chefes renomados, 50 associações de criadores de animais de raça, mais de 1.000 assadores competindo, além de empresas expositores. Olha, atração musical nos 2 dias, hein? Uma atração nacional. Michel Teló estará sendo o show nacional aí neste grande evento. Então, corre aí, ó. Corre no site que está aí na tela para você, www.expochurrasco.com.br e garanta seu ingresso com lote promocional. Expo Churrasco, 21 e 22 de abril, no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. Esse que será o primeiro e, sem sombra de dúvidas, que vai se perpetuar como sendo um dos grandes eventos aí, né, da nossa capital gaúcha, que está em semana, né, de comemoração. 251 anos de Porto Alegre será comemorado no próximo domingo. Então, Porto Alegre, como diz, né, Porto Alegre é demais. Olha, nossos 2 toques também para a Central de Imóveis. Qualquer tipo de
né, que você queira resolver aí em termos de imóveis, você quer... O que eu vou fazer com o meu? Eu loco, eu vendo. O meu condomínio põe para quem ser administrado. Também quer adquirir imóveis. Tudo isso você tem na Central de Imóveis lá, com o Domênico e toda a sua equipe, para ele dar melhor assessoria em relação ao que você precisa na área de imóveis. Então aí, os telefones... Olha, esse é um dos grandes, né? Como diz o Santaninha, a venda lá na Central de Imóveis. Uma residência como essa, né, Santaninha? Não tem quem não fique bonito, né? Olha aí, na Zona Sul aqui em Porto Alegre, o luxo, o conforto dessa e outras residências que estão lá à venda, né, na Central de Imóveis, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. Então aí os contatos, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, num bairro histórico aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com Domênico e toda a sua equipe. Nossos 2 toques também para... Isso é na linha de imóveis também, né? Com o seu telhado aí do seu imóvel. Deu problema ou já teve problema, então resolva aí no SOS Telhado 24 horas sua disposição. 24 horas porque os imprevistos, né, não agendam. Pode ser de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, seja a hora que for. Você... Manutenção, né? Sim. Tá tem tudo isso aí. Tem lavagem, limpeza, manutenção, permeação de laje, de piso. Está aí o contato para você. 51, código de área 999-626227. 999-626227. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, hein? Então, SOS Telhado 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, aí é lá na Casa Pneus. Lá você tem tudo que precisa de geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará, 1055, está aí o telefone, caso você queira agendar, né, a sua ida até a Casa Pneus. Uma mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 toques desta terça-feira. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O
Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, Ernesto Guedes e Alaor Veríssimo. Nosso Dois Toques para, olha, Baidog, lá você tem tudo na linha automotiva, hein? Tá aí o site, o telefone, caso você queira agendar sua ida até uma das lojas da Baidog, na Benjamin Constant, esquina com a São Pedro, também da Rua São Luís, 323, onde fica a Baidog. Seu carro está aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, você resolve aonde? Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone. Só você ligar, agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz, né? 5 estrelas, aquele atendimento VIP lá da equipe do Marcelo Rato, do Alex, deixa seu carro, vai buscar, né? Como ficar melhor para você. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas, que fica aí num ponto tradicional, conhecido aqui em Porto Alegre também, olha aí, ó. Telefone na Avenida Nilópolis, né? Onde fica a 5 estrelas. E é diário, repetindo, não tem tempo durante a semana, para você sábado, domingo, como ficar melhor para a sua agenda aí lá na lavagem 5 estrelas. Olha só, uma das coisas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Club, uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. É um ambiente com requinte, luxo, prazer. Tem um restaurante internacional, o melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clubes com noites inesquecíveis. Tem shows espetaculares, sorteios, surpresas. Essa casa é conhecida, repetindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Está aí o telefone, o endereço, como diz o Santaninha, né? Foi levado pelas mãos do pai, Paulo Santana, aí menininho, primeiro no Olímpico e depois aos 18 anos lá no Gruta Azul Clube, né? Hein? 2 momentos inesquecíveis da minha vida. Tá certo. O Casarão da Zenha. E o Casarão da Zenha, né?
Bom, a gente passa ali, pô, Que tristeza. dá uma tristeza, né? Que Dá uma tristeza. tristeza, é verdade. Bom, eu acho que o Mano vai mudar esse time aí, né? Para esse jogo. O Matheus Henrique, o Matheus Dias, né? Ou seja, é um jovem, garoto, ele oscilou muito nesse jogo de sábado. Que é absolutamente normal, né? O que é normal, o que é normal. O terceiro né? jogo dele. É. E por outra, né, Cadu, tem que trabalhar que o primeiro jogo decisivo Como se diz, né, o Ernesto, quem vem da base é um jogador em construção, né? Talvez ele tenha sentido. Ele deve sentir aí, de repente, a decisão. Não existe jogador em construção. Não, mas eu estou dizendo. Como? Mas tu adquire experiência como, Ernesto? Mas vem cá, só um pouquinho. Isso vai de pessoa para pessoa. Daqui a pouco é uma decisão, o jogador sentiu emocionalmente. Eu cansei de botar jogador de 16 anos. Não, mas isso varia de pessoa para pessoa. Não. Existe maturidade. O cara que conhece o clube, que está dentro do clube, pode jogar sem problema nenhum, ele tem personalidade, vai jogar. Tem que saber se o perfil dele, pessoal, tem que fazer a leitura, não é do jogador dos pés, é da cabeça, entendeu? Porque tem muito jogador veterano aí, criança, irresponsável. Então a idade não é o que diz o perfil. Tem cara que jogou em 500 clubes até hoje, não é moleque. Mas aí, Guedes, respeitosamente, eu vou te dizer. Matheus Dias, que é criado Matheus Dias, do clube? Lucas Ramos, Luca, esses caras têm personalidade, só eles precisam, como disse o Cadu, amadurecer. E não se amadurece da noite pro dia. Sim, jogando e tal. Jogando. Ele estava irreconhecível. Ele estava irreconhecível. Por quê? E a leitura que eu faço, tremeu. Ele tremeu, é natural, ele tremeu. Quer dizer, o primeiro jogo decisivo da vida dele, ele errou o primeiro passe e desandou. E aí, prudentemente, o Mano saca ele do time. Agora, é um cara com personalidade que vai dar muita alegria para a torcida colorada, não tenho dúvida disso. É um cara bom de bola. Sabe quem é que dá isso para o atleta? O treinador. O treinador. Mas se o treinador viu que ele não poderia voltar, que ele poderia comprometer, sensatamente tirou ele do campo. Quando é que o Inter estreia no Libertadores? Sorteio é o dia 27. Em abril. Em abril? Porque está com dificuldade para passar do Caxias, né? Não, mas independente disso, são competições diferentes. Diferentes. Mas se está com dificuldade para passar do Caxias... Não, mas olha só um pouquinho, Santini, com todo respeito. O Caxias é melhor que muito time que está na Libertadores. Sim. Mas o Caxias não está na Libertadores. Eu sei, mas eu estou fazendo um paralelo. Se você está dizendo que o Caxias é um time só do regional, não. Ele é superior a muitos times que estão na Libertadores. E uma coisa é pegar o Caxias agora no gauchão. E outra coisa, porque aí eu posso te dizer, o Grêmio perdeu pro Ipiranga. Então está pronto para a Libertadores? Não, absolutamente não. Tanto é que está contratando. Vai reforçar o grupo. E mais que isso, está entrosando o grupo. O Internacional dispensou mais de 20 jogadores do ano passado para cá. E as pessoas não colocam isso. Não, mas foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro numa outra estrutura de competição, que é pontos corridos. É diferente. O Inter está contratando desde o ano passado. Exatamente. E quantos já trouxe? E quantos mais virão? Virão mais. Já seguro que virão mais. Como o Grêmio também virá mais. O próprio presidente Guerra, o vice-futebol, o Calef, foi uma semana passada, o retrasado, disse que, olha, as contratações, existe uma avaliação que o Grêmio precisa de reforço, precisa de mais contratações, só que agora bateu no teto financeiramente e me disseram para o Renato que agora é isso, metade do ano a situação é outra. A não sei que surja aquele negócio assim, né, de mão beijada, um investidor vem em banco. Mas aí, Cadu, ontem eu estava escutando teu programa e eu ouvi o João Bosco Vaz falando. Que o Inter mandou o Dourado, que mandou o Edenilson, que mandou o Patrick. Chegaram sim. Tem que renovar e tem que dar tempo para esse cara chegar o Baralhas. Os caras estão criticando o Baralhas. Deixa o cara jogar. O cara jogou meia dúzia de partidas e já estão criticando. Não, mas só um pouquinho, deixa o cara jogar. O Matheus Dias não foi bem no sábado? Não foi bem. Pô, não é para sacrificar e não é para tirar o cara. Não, deixa os caras jogar. O Inter não tem um time titular ainda. Não tem, é verdade. O Inter não tem um time titular. Falar em Baralhos, na entrevista coletiva do Mano, após o jogo contra o Caxias, ele deixou aberta a possibilidade, né, de utilizar o Baralhos no jogo contra no jogo da volta aqui. Talvez. Então o Baralhas pode ter essa oportunidade. Até pela oscilação, talvez, do Matheus Dias. Eu tenho impressão. O Johnny está fora, que jogou. Então o Inter e o Inter, por essa razão, vai ser um time modificado. Não. O Johnny servindo a seleção dos Estados Unidos lá pela.
pela data FIFA. Né? O Matheus Dias, pela oscilação, ele deixou essa possibilidade do Baralhas. Então, o René também... É dúvida. É dúvida, lesão muscular, desconforto muscular. Teve o Tauan. Então é um time modificado também. Seria surpresa, para mim não será. E eu não neguei. Por isso que eu te digo, para nós pensarmos junto aqui. Baralhas, Alan Patrick, Depena, Pedro Henrique, Luiz Adriano e o Wanderson. Não, esquece isso aí. Isso ele fez no jogo, quando ele botou no 4-3-3 e voltou. Ele fez uma coisa que ele nunca fez. Ele fez uma coisa. Ele quer o centroavante, mas sempre ele jogar. Porque ele nunca tinha treinado assim. Agora nós temos uma semana pela frente. Que ele não é adepto disso aí. Bom, não é adepto, mas pode. Mano, não define o time, tio. Que coisa séria isso. Eu não descarto essa escalação. Tá fazendo experimentação, uma fase decisiva. Aí o Depena volta um pouco mais para marcar. E o próprio Alan Patrick, não é a característica dele, mas pode voltar para marcar. Volta em bloco. Pois é. Mas na realidade, nós teremos aí tanto o Grêmio... O Grêmio, pelas circunstâncias aí de jogadores servindo às suas seleções, o caso do Carbacho e do Vila Sante, jogadores lesionados, o Internacional também. Teremos time modificado, sim, em relação a esses os jogos da volta, os jogos decisivos, o segundo jogo que vão... O Grêmio é outro time. O Grêmio não é mais o Grêmio, que terminou a primeira etapa distante do segundo colocado, 7 pontos. 7 pontos. Quando eu dizia que era ilusório, eu não acreditava. 7 pontos. É outro time desfigurado. Zaga reserva, só um titular no meio de campo. O que se configurava como fácil para o Grêmio virou um drama. Virou um drama para o Grêmio. Vamos ver. Tudo é possível na arena. Olha aqui, falar no sábado. Acontece que essa gestão. Só aproveitando, Ernesto, esse gancho e falar em fácil, olha, aí é facilidade total. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você encontra na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Né? São mais de 35 anos a Ferragem Lampião e o slogan dela diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Então, aí, os contatos, né? O local da Ferragem Lampião e também o teleentregas. Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, que ele está sempre, né, nos proporcionando aí em todos os segmentos. O Banrisul, em todas as categorias, de todas as idades. Agora, essa do Banrisul. Vem para o Banrisul, a conta universitária. Olha só, vem para o Banrisul que a sua conta universitária está on. Olha só, hein? Acesse banrisul.com.br/universitária e conheça todas as vantagens. Não paga nem a manutenção mês a mês, né? É Copa Livre. Copa Livre, tá lá. Então tá aí, ó, passe no Banrisul e conheça todas as vantagens que o Banrisul lhe oferece em todas as áreas, em todos os segmentos. É o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Nossos 2 toques também para a Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor. Aqueles quadros personalizados, espetaculares que você tem aí na Clique, uma loja sempre bem pertinho de você. Ó. Tem em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então, não deixe, né, aproveitar essas facilidades aí que a Clique lhe oferece. E também, falando em facilidade, aquela promoção permanente, que são os cartões de visita 100 por apenas R$19. E você só encontra essa promoção na Clique, né? Você pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Pelo que tu disse, Santani, está preocupado aí com esse... Não, eu acho que se preocupado sim, eu acho que nós teremos, eu disse até antes aqui, briguei muito com o Garbá, vai olhar, não, serão os jogos do primeiro e os jogos de volta também, dependendo dos resultados, serão jogos extremamente complicados. O Grêmio com essas preocupações agora, com um time bem descaracterizado, né? Porque é um time em formação. É um time em formação. Né? E o Internacional também com essas... Paraguai joga contra quem? Hã? Paraguai, seleção. Nem sei como é que joga. Não, tu quer... até se aventou a possibilidade, o Calef, isso foi bem claro. Pedir dispensa. Não. Isso não vai pedir dispensa nenhuma. Nem do Carbacho e nem do Vila Sante. Ele disse logo após a partida lá. Não. Questionar, tem essa possibilidade, pedir dispensa. Não. O Grêmio não vai pedir dispensa. O Grêmio vai com 50% da sua força contra um bom time de futebol que é o Ipiranga.
Um bom time de futebol que vem chegando todo ano. Tanto o Caxias como o Ipiranga. Todo ano. Não é sorte. O Ipiranga é o atual vice-campeão gaúcho. Não é sorte. Foi quem decidiu com o Grêmio. É gestão. Então, e numa partida, agora, se fossem 10 partidas de futebol, e o Grêmio com o time titular, o Grêmio ganharia 8 e o Ipiranga 2. Agora, tudo se decide numa partida de futebol com o Grêmio esgualepado. Numa partida se decide tudo, meus amigos. Então, o Ipiranga tem totais condições, assim como o Grêmio tem também. Mas mudou, o cenário mudou, o contexto mudou. Eu concordo contigo, as dificuldades, o contexto mudou, as dificuldades. E o Grêmio tem uma diferença de 2 gols, uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. O Inter precisa vencer. Vão ter que fazer muito mais do que fizeram nesses primeiros jogos aí. Exatamente. O futebol, quando tu assume um clube, como assumiu o Guerra, por exemplo, primeiro, qual foi a primeira ação do Guerra no Grêmio? Eu fui ficar surpreendido com a dívida. Ainda tinha que pagar o bicho, isso é o maior absurdo do mundo. Tu pagar bicho por subir para a primeira divisão, quem botou o clube na segunda. Eu trabalhei no Grêmio na segunda divisão e botei o Grêmio na primeira divisão. Mas isso aí, quando ele foi candidato, ele assumiu, ele sabia desses problemas aí. Mas sim, mas... Questão financeira... Não foi comunicado, questão financeira... Na minha época, lá eu cheguei, peguei Lira, tinha jogador de seleção brasileira. Aqui, 4 meses de salário atrasado. Quem deve para o clube são vocês, que eu nunca vi pagar ninguém que não produz. O que se paga somos nós, dentro do campo. E aqui ninguém vai falar em dinheiro, aqui, porque ninguém vai sair para lugar nenhum enquanto não botou o Grêmio onde tem que voltar a ser o Grêmio que é. Não? Então, o jogador de futebol ele tem que ser estimulado a saber a grandeza do clube. Não? Porque hoje eles não estão nem aí. Entendeu? Mas não adianta. Isso aí é uma situação, é um momento. Lá atrás, os caras... o dirigente também numa pressão dessa. Bom, então não tem. Então tá, vou fazer corpo mole, vai entregar? Não, aí tu tem que... Não adianta. Isso é falta de comando. Não é no o problema do Grêmio. Entendeu? Agora, o que tu não pode é trocar acordo por tempo de trabalho. Isso não pode. Não, como aconteceu já no Internacional, com essa própria direção que está aí. Não treinaram de manhã porque não pagaram. Tu me perguntou... de arena. Tu me perguntou sobre o Vila Sante. O que é isso aí? Falta de confiança no dirigente. Tu me perguntou sobre o Vila... que tem que ser, todavia, tem que ser ida e volta bom para os dois lados. Então, hoje tu encontra no Internacional... Deixa eu responder a tua pergunta aí, que agora me veio à memória. O Vila Sante foi convocado, que é um amistoso, são as datas FIFA, né? Sim. Que o Paraguai terá no dia 27 contra a seleção chilena. Então, essa é a realidade. E não tem que pedir dispensa, porque não seria dispensa. Não. Isso aí, o vice-futebol foi questionado isso aí no domingo mesmo, sobre essa possibilidade de pedir dispensa. Isso absolutamente não. Está errado o jogador jogar pela seleção. Está errado a federação não mudar a data do jogo. Bom, essa foi a questão, ou seja, né, tu não... Não, aí queriam que parasse o campeonato. Exato. Queriam que parasse o campeonato. Né? Mas por que não vê isso antes do começar o Campeonato Gaúcho? A federação é que tem que submeter a... É a questão da federação. Por exemplo, o campeonato brasileiro, depende do número de convocações, para pelas convocações. Não é parar o campeonato simplesmente, é parar o campeonato numa fase decisiva. Pois é, mas tinha que ter visto lá à frente, data FIFA. Vamos combinar. Quando começa o gauchão, tu não sabe que vai ter data FIFA? Mas vamos combinar. Tá, ok, se não fosse todos esses outros problemas, uma simples convocação do Carbacho ou do Vila Sante não seria problema, né? Para disputar um campeonato gaúcho. É que acumulou com a lesão dos outros jogadores. E com a derrota de domingo, né? E com a derrota de domingo, exatamente. Quer dizer, tá certo? Se tivesse ganho, não iam nem alegar nada. Se o Grêmio tivesse ganho, não teria. O Inter tá cedendo o Johnny e aí? O Internacional não. O Johnny foi convocado, jogou, era titular e não se falou nada. Não se ouviu nada, né? Bom cabrito não berra. Se eu fosse dirigente, se me perguntasse se eu ia fazer alguma coisa, eu ia dizer que não. Foi o que... Só que com a diferença, eu já tinha feito.
Foi o que o Caleb falou, acho que... Mas foi por isso, a situação se criou. A gente tem esse exemplo, exatamente. O Johnny é titular, foi no sábado. Então, o Grêmio se aventou essa possibilidade, porque surgiram vários problemas. Valoriza o atleta para o teu clube, por óbvio. Santaninha, tu tá preocupado, Santinho? Eu tô te sentindo. Acho que pegou o Grêmio numa formação de grupo também. Também, claro. Única... Até porque o Vila Sante, o Carbacho, sim. O Vila Sante não tá nem sendo titular. Não é titular. Mas deixa eu ponderar o seguinte. Mas seria sim, com esses desfalques todos. Né? Deixa eu ponderar o seguinte. Como é bonita a vida, né? Porque a vida te proporciona coisas. Há algumas semanas aí, alguém estava faceiro, que estava 15 pontos na frente, porque tinha o melhor centroavante em atividade do mundo. E eu não vi nunca o termo estou preocupado. Como a vida muda, né? Eu vou te dar a barbada, não estou preocupado. Não está? Não, já estou projetando os 2 jogos da final. Não sei quem é o adversário, mas já estou projetando. Já liguei pro Mano e estou de olheiro. Tu tem preferência? Não, qualquer um deles. Que é o Grenal? É o Grenal. Os dois têm a origem. Tá preocupado, Santaninha, ou não tá? Não, eu quero falar, ele disse que eu estou projetando, eu quero falar das projeções dele. A primeira, depois do Grenal, estou me guardando para depois do Grenal, que eu vou gritar vários gols do Inter no Grenal, vou guardar a minha voz. Chegou aqui com a voz potente porque perdeu o Grenal. Vamos apostar quem vai ganhar, o Inter vai ganhar, vamos apostar um churrasco. Perdeu o churrasco para mim. Já pagou lá no barranco? Não me pagou ainda. Não pagou no barranco ainda? Não pagou no barranco? Então vamos para lá hoje. Hoje vai pagar. Hoje vai pagar, então. Então essas são as projeções do seu Alaor Veríssimo. Guedes estava, estão 15 pontos na frente, não vejo ninguém do meu lado, porque eu tenho em atividade o 5º maior goleador, olha, baita batedor de pênalti, bate demais. Vai ter esse troféu, já falei com o Zelinho, ele vai falar com o Luciano e o presidente vai instituir em 2023. Pior pênalti batido no Campeonato Gaúcho. Troféu Luizito Soares. O homem só fala no Luizito, rapaz. Certo. Como então, dói. Vamos lá, então, já que ele tem que te pagar essa aposta, vamos lá. Vamos lá para o Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo, hoje, terça-feira, de terça a domingo, tem essas promoções aí, ó. A de terça-feira é essa aí. Aí você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Eu vou lá, né? Sempre que vou, saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta. Lá ou em qualquer lugar, né? Bom, para qualquer lugar, eu vou com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades do Jefferson Fusternal são permanentes. Passe lá, você sai de carro novo, tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro da Kia São Motos, né? Os adeptos 2 rodas, o Jefferson também facilita aí as facilidades não, na Suzuki São Motos. Tem moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. Também 2 endereços, na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Motos e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Motos. Obrigado, Santaninha. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Alaor. Obrigado a você também pela companhia, pela audiência. Continue aqui com a programação da Rede Sul de Televisão. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.